Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse importante debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que caso goste da minha explanação, eu desde já quero dizer a vocês, não é um furo doado, porque eu não faço isso aqui no canal, eu simplesmente, tal como vocês, devo ter lido a informação em algum lugar, devo ter visto, e a partir daí eu transmito a minha reflexão sobre o tema. Por que eu digo devo ter lido aí? Porque as pessoas vão falando, então fica difícil de você naturalmente identificar qual é a fonte. Gostaria até de emitir os créditos a quem naturalmente apurou, mas eu realmente não sei, então eu quero pedir desculpas antecipadas. É o seguinte, então caso você goste da minha explanação, você deixa o like aí, você se inscreva no canal, porque eu acho que é um tema muito importante e que realmente o Flamengo está precisando bastante. Está carente nessa posição também, principalmente quando você observa o time do Flamengo em campo, dando muitos chutões. E você sabe que isso tem acontecido. Independente de você gostar dos nossos zagueiros, o Sérgio Ramos cairia como uma luva no Flamengo, mesmo o mais velho, porque algumas experiências, ontem mesmo na live eu estava citando o Hulk, algumas experiências de jogadores mais velhos realmente se transformaram em sucesso. E eu não tenho nenhuma dúvida que a categoria do Sérgio Ramos, uma vez utilizada aqui no Brasil, mesmo por um treinador igual ao Tite, muito fraco, eu não tenho nenhuma dúvida, meus amigos, que o Flamengo lograria sucesso em construir um jogo de maneira mais apoiada. Portanto, você vai deixando a tua opinião aí. É o seguinte, nunca escondi de vocês sobre a minha aflição com relação aos zagueiros que o Flamengo tem, com exceção do Davi Luiz, que de fato sabe sair jogando. Mas o Davi Luiz também precisa de outros jogadores para que ele possa tocar bola. E aí, invariavelmente, quando ele precisa sair de maneira apoiada, ele não tem esse parceiro ali ao lado dele, nem nas laterais, e o resultado disso é o seguinte, recua para o Rossi e chuta para frente. Isso aí, meus amigos, quase que invariavelmente também vai fazer com que a bola seja retomada pelo adversário. Assim o Flamengo tem jogado. Eu não me recordo desse ano de um gol que tenha sido fruto de um chutão. Eu acho esse jogo de chutões muito ruim. Inclusive ontem até o Brasil tentando no 1 contra 4 jogar contra o Paraguai com jogadores muito afastados do Vinícius Júnior, do Luiz Henrique no segundo tempo, do Rodrigo que estava pro lado direito, do Hendrick, ou seja, qualquer jogador que entre ali e participe de um esquema de jogo onde os jogadores fiquem inamovíveis é realmente muito ruim, porque o jogo não flui, o jogo não sai. Eu tenho reclamado bastante disso. Isso aí é exatamente a preocupação que o técnico brasileiro tem com o setor defensivo, ou seja, você não saia da sua posição, aí não, porque se você sair da sua posição, o que vai acontecer é que nós podemos tomar um contra-ataque, ou alguma jogada frutifique ali pelo teu lado, porque você desguarneceu. Isso aí torna os jogadores isolados no campo, é assim que o Flamengo joga, e ainda por cima com linhas recuadas, tentando em vão partir para um contra-ataque, quando as equipes já sabem que o Flamengo está armando esse tipo de jogada. Então é o seguinte, desde que mudou a regra e que os jogadores não podem mais atrasar a bola para o goleiro, esses caras que jogam na zaga deixaram de ser butinudos. Ou melhor, eles até são butinudos quando eles não têm categoria e as equipes não conseguem vislumbrar que precisam de jogadores que sejam então mais técnicos na defesa. É por isso que muitos meio-campistas migraram para serem zagueiros, justamente em função dessa habilidade. Pobre do time, como é pobre o Flamengo coletivamente, que não sai de maneira apoiada. Então todo mundo sabe que eu tenho reservas com relação a isso, aos jogadores do Flamengo. Não posso tirar aqui os méritos do Léo Pereira, não posso tirar os méritos do Fabrício Bruno, não dá para tirar os méritos do Léo Ortiz, mas nós sabemos muito bem as limitações dos nossos zagueiros. O Léo Ortiz talvez melhor do que o Léo Pereira e do que o Fabrício Bruno, mas não adianta nada, porque se você olha para o lado direito você vê o Varela,
Você olha para o lado esquerdo, você olha e vê o Ayrton Lucas em péssima fase. Você olha para frente, você vê o Alan, um jogador que só vai recuar a bola e tocar de lado. Você vai ver o Pulgaço, jogadores que não são técnicos. Aí o jogo do Flamengo fica muito ruim. Então, por todas as vezes que eu identifico que existe uma oportunidade para que venha para o Flamengo um jogador que seja mais técnico, que saiba tocar a bola, um jogador também que não esmoreça, que não venha sucumbir diante de pressão. E aí, você há de concordar comigo, eu sei que tem muita gente, vai deixando o teu comentário aí, não tem problema não, eu sei que tem muita gente que vai dizer assim, Gil, mas o Sérgio Ramos é velho, Gil, Sérgio Ramos é um cara violento, é um cara violento em termos de apresentar-se dentro de campo de maneira raçuda. Claro, eu conheço o Sérgio Ramos, o jogo do Sérgio Ramos, porque afinal de contas vocês sabem que eu sou espanhol também, torci durante uma vida inteira quando o Sérgio Ramos estava na seleção espanhola e não no Real Madrid, por óbvio, vocês sabem que lá eu sou Barça e espanhol. Então é o seguinte, ele foi oferecido para o Flamengo e eu acho que o Flamengo deveria contratar. Não é só pelo aspecto do campo também, não. Principalmente pelo campo, mas por outro aspecto. Isso aí, de fato, traria mais ênfase de marketing para o Flamengo. Isso traria, eu diria assim, mais aderência da mídia, de patrocinadores, venda de camisas. Ou seja, ele é um ídolo do futebol mundial, jogador campeão mundial de Copa do Mundo, jogador campeão de Eurocopa, duas, um cara muito bom, campeão de Champions League. A qualidade do Sérgio Ramos não pode ser posta em xeque. E aí é o seguinte, meus amigos, parem para pensar comigo aí. Dá uma olhada lá como é que o Flamengo tá na zaga. Dê uma olhada aí como o Flamengo tem jogado. Pô, imagina o Sérgio Ramos ali. Ah, Gil, mas isso aí não vai se concretizar. Foi oferecido, depende exatamente do salário dele. Não sei se seria um jogador caro, tão caro assim para o Flamengo. O Flamengo arrecada bastante, cairia como uma luva e é titularíssimo em qualquer time aqui do Brasil, mesmo com 60 anos. Titularíssimo. Ia chegar aqui para poder jogar e eu estou torcendo realmente para que essa contratação ela saia, viu? Porque eu acho que o Flamengo vai lograr sucesso com isso aí. Eu quero te falar uma coisa, mais uma vez, eu não sei quem foi que deu essa notícia, eu comecei a ler por aí e resolvi então fazer uma reflexão sobre isso. Aqui é uma reflexão sobre a minha opinião do encaixe do Sérgio Ramos no time do Flamengo. Bom, é o seguinte, você sabe que hoje tem React, Corinthians e Juventude e Vasco e Atlético do Paraná. Vamos torcer para o Atlético do Paraná derrubar o Vasco. Só por uma questão de rivalidade, né? Porque eu acho que para o Flamengo é muito melhor enfrentar o Vasco do que o Atlético do Paraná, que é sempre um jogo muito duro lá na Arena da Baixada. Então nós vamos nos divertir muito hoje com o sofrimento alheio. Isso mesmo, vamos nos divertir muito com o sofrimento do Curiquinha e com o sofrimento do Vascão. Tá bom? Então, hoje, 8h30 vai começar o React, porque o primeiro jogo é às 9h, do Vasco é 9h45, se eu não estou enganado, ou 9h30. É 9h30, o do Vasco 9h45, o do Flamengo amanhã. E vamos nos divertir hoje, enquanto nós podemos, porque amanhã tem jogo. E aí você já sabe como é que é quando o Flamengo entra em campo, aquele sofrimento, linhas recuadas, retranca, chutões, etc. Infelizmente, essa é a fase. Sérgio Ramos no Flamengo, eu ia achar assim espetacular. Saudações rubro-negra, meus amigos, um grande abraço até hoje, hein? Mais tarde, 8h30, aqui no canal React. Saudações rubro-negra, meus amigos.